Eu não sabia de nada. Eu cheguei lá achando que era a primeira aula do curso, quando eu fui ver era a última. Minha cara, olha, eu só queria dar tchau, mas eu não podia nem sair. Todo mundo ali craque, eu fiquei calada, eu entrei calada, saí calada. Mas depois daquele dia também eu comecei a estudar sobre vinhos italianos como uma louca, pra na próxima degustação eu dar meu nome, né? Eu dizer alguma coisa pelo menos. Essa bebida maravilhosa que a gente ama, que deixa a sentir trilouco. Não que isso importe muito hoje em dia, né? Porque a gente gosta bem de beber, mas só pra vocês, né, saberem que existem várias teorias. Oi gente, meu nome é Laís, trabalho com turismo aqui no Chile e no Peru. E no vídeo de hoje é um dia muito feliz, né? Porque a gente vai começar uma nova playlist aqui no canal. E amamos começar novas playlists, não é mesmo? E hoje a gente vai começar um curso de vinhos totalmente gratuito para vocês brasileiros, enófilos, amantes de vinho. E para todas as pessoas que também não conhecem, mas que têm o interesse de começar a aprender um pouco mais sobre esse mundo. E ao longo do curso eu também vou falar para vocês as técnicas que eu usei, que na verdade não foram técnicas, mas que ao longo do tempo é como se fosse, que passaram a fazer com que eu gostasse de vinho. Porque quem me conhece dos vídeos passados, né, quando eu fazia visita às vinícolas aqui no Chile, eu odiava vinho, sabe? Eu provava e ficava com gosto de, sei lá, carne assada. Menina, tinha de tudo. Eu não gostava de vinho, eu odiava. Mas com o passar do tempo, eu fui descobrindo algumas uvas que me gostavam mais, assim, que eu tinha uma admiração especial, que eu conseguia realmente tomar. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo mais e mais vontade de conhecer as novas uvas, né? Porque são muitas, cabrões, são muitas e muitas uvas. Então, assim, algumas técnicas que eu utilizei ao longo da minha jornada de vinhos, vou compartilhar com você também, que não gosta, mas que quer aprender a gostar, que é o principal. Tendo vontade de espírito, de corpo, é tudo o que precisa, porque o resto a gente vai desenvolvendo com os sentidos, com o aroma, com o paladar, e vai dar tudo certo. Então assim, eu fiz um cronograma bem legal, dividindo os conteúdos de acordo com o que eu acho que deve ser a ordem cronológica para você aprender sobre vinhos. Então tem desde a introdução, que é o vídeo de hoje, até o processo de vinificação, os tipos de vinho, os tipos de uva. Então assim, tem um cronograma bem certinho e eu recomendo que você assista essa série de vídeos um atrás do outro. Não necessariamente tudo em um mesmo dia, você pode assistir um vídeo, tentar reconhecer tudo que eu falei, tentar aplicar na sua vida, tentar reconhecer os aromas do vinho, essas coisas, e depois assiste o próximo. Vai fazendo esse aprendizado assim, tipo, assiste, anota, aprende e aplica. Eu acho que assim é mais produtivo pra vocês, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que essa série vai estar em ordem cronológica da linha de pensamento que eu considero correta pra você começar o seu estudo de vinhos. E agora, sem muita enrolação, vamos começar o nosso vídeo. Eu vou começar com algumas definições e nomenclaturas básicas pra quem realmente não sabe ainda nada de nada de nada. É isso, mas pros experts, tenham paciência que a gente vai chegar nas aulas avançadas também, tá? Espera aí. Então, pra começar, o que é o vinho? O vinho é basicamente a bebida elaborada a partir da fermentação alcoólica, que eu vou explicar o que é essa palavra monstruosa, eu vou explicar já já. A partir da fermentação alcoólica do suco das uvas recém-colhidas nas vinícolas. É isso, o vinho, gente. Essa bebida maravilhosa que a gente ama, que deixa a sentir trilouco. Então essa é a definição básica de vinho. E o processo de formação dele é através do prensamento ou esmagamento das uvas, que vai liberar o suquinho delas, que é esse suco que vai vir a fermentação alcoólica, que acontece através das leveduras, que são micro-organismos que vão simplesmente transformar o açúcar que tem dentro do suco da uva. Não precisa adicionar açúcar extra, porque o suco da uva em si já tem muito açúcar. Então a levedura, a bactériazinha, vai lá pegar esse açúcar, vai comer, e nisso que ela come, ela transforma esse açúcar em álcool e dióxido de carbono. E aí, após esse processo de fermentação, o líquido vai entrar na última etapa, onde ele pode ser estagiado em barris de carvalho, né? Ficar lá descansando 1000 anos. 1000 anos não, pelo amor de Deus, mas descansando um tempo. Ou então ele já pode ser direto engarrafado para venda. Qual a diferença? Quando eu vou estagiar o vinho na barrica? Quando eu vou envasar direto? Calma, calma, calma. Vamos por partes. Agora sim, gente, não vão pensar também que o vinho é só esse fermentado de uvas, não. Pelo amor de santo Cristo. Tem inúmeros fatores, como por exemplo, tipo de solo, clima, tipos de uva, processos,
que vão influenciar na produção desse vinho, tá? Não é só a fermentação das uvas, é muita coisa, e isso é o que a gente chama de terroir, que é tudo que vai influenciar ali naquela região que a uva está sendo plantada, na qualidade do vinho final. E aí a gente tem vários tipos desses determinantes no mundo inteiro, ou seja, vários tipos de solos, vários tipos de climas, vários tipos de uvas e vários tipos de processos, principalmente dependendo do tipo de país que você tá, se é novo mundo, velho mundo, enfim, tem vários determinantes dessa no mundo inteiro, o que vai garantir uma variedade gigantesca de vinhos pra gente apreciar no mundo inteiro. A gente o quê? A gente ama. Ai, meu Deus! Aí assim, de modo geral, as uvas são colhidas uma vez ao ano, quando ela atinge, no caso, o ponto ideal de maturação dela. Quando ela passa por todo o estágio, que eu vou explicar pra vocês, calma. E aí ela atinge o ponto certo, que ela está lá madurinha, ela é colhida. São todos os casos onde ela é colhida quando ela tá madura? Não. Tem alguns vinhos, alguns tipos de uva que requer que ela seja colhida antes do período exato de maturação e outros que tem que ser colhidos depois, mas eu vou explicar cada uma dessas variações pra vocês. Aí o ponto ideal de maturação, normalmente, é no verão, metade do verão, mais ou menos. Metade pro final. E vai variar de acordo com o hemisfério norte e o sul. No hemisfério norte, esse período ideal da colheita vai ser entre início de setembro até o início de novembro. Já no hemisfério sul acontece entre metade de janeiro e até março. Alguns podem colher em abril também, né? No caso de colheita tardia, que vai ser colhido depois que a uva tá no período certo de maturação. E em março é quando acontece a famosa festa da vendimia aqui no Chile, que a gente ama, que a gente pode ir nas vinícolas e participar desse processo de colheita, que é uma das melhores experiências pra você que gosta de vinho, além de degustar, né, que é uma experiência maravilhosa, mas o fato de você estar na vinícola e colher a própria uva que você vai tomar no seu vinho, amiga, não tem comparação. E aí algumas vinícolas deixam até você pisar nas uvas, sabe, pra você esmagar. Cara, é absolutamente sensacional. É uma das coisas pra você fazer antes de morrer. Anota aí na tua agenda. Laís, o que um vinho precisa ter pra se enquadrar na categoria de vinhos, né? Porque qualquer bebida a pessoa pode ir lá e dizer, ó, isso aqui é um vinho. Não, não é assim. Tem alguns requisitos que você tem que cumprir. Aí tem que ter uma certa porcentagem de álcool pra ser considerado vinho. Mas eu vou deixar isso pra outra aula, porque é bem complicadinho essa questão de porcentagem de álcool, porque varia de legislação pra legislação de cada país, tá? Então eu vou deixar isso pra outra aula. Mas tem que também estar ali entre os parâmetros de porcentagem adequados de acordo com cada país. E por último, tem algumas bebidas que levam no rótulo vinho sem álcool. Essas devem obrigatoriamente utilizar fermentado de uvas viníferas desalcoolizado, porque é mais uma coisa assim de legislação. Mas enfim, já sabe o que é preciso pra ser considerado vinho. Agora a gente tem que falar um pouquinho da história do vinho, né? Como o vinho foi criado. Calma que nas próximas aulas eu não vou ficar falando tanto de história não, tá? Vou mais direto ao ponto, mas nessa primeira de introdução é muito importante que vocês saibam de onde veio essa bebida tão maravilhosa e espetacular. E já pra resumir, não existe data nem momento específico onde digam, ok, aqui foi o momento da descoberta do vinho. Porque assim, os primeiros registros que a gente tem vêm da Bíblia. Para os cristãos, por exemplo, Noé foi a pessoa que inventou o vinho. Já os gregos acreditavam que o deus Dionísio foi o responsável por divulgar as técnicas de vinificação. Mas aí, segundo registros científicos, as primeiras videiras foram plantadas 6.000 anos antes de Cristo. No entanto, os responsáveis pela disseminação da viticultura foram os egípcios. Tudo bom? Então, como vocês veem, tem várias fontes e várias informações: egípcios, gregos, romanos, cristãos, e ninguém sabe qual é a verdadeira. Então não existe nenhuma prova mesmo que a gente diga, ok, esse foi o lugar e o momento em que o vinho começou a existir. Não que isso importe muito hoje em dia, né? Porque a gente gosta bem de beber, mas só pra vocês, né, saberem que existem várias teorias. Inicialmente, essa bebida era considerada sagrada e era oferecida mesmo aos reis como uma oferenda. Mas aí, depois da ascensão do Império Romano, essa bebida foi considerada mesmo um alimento, uma necessidade diária, e que deveria ser acessível para todas as pessoas, todos os seres humanos mortais, né? Não precisava mais ser só para os deuses e para os reis. Pra gente também liberaram. Graças ao Senhor Jesus e ao Império Romano. E já para resumir, não existe data nem momento específico
onde digam, ok, aqui foi o momento da descoberta do vinho. Porque, amiga, aí a gente vai entrar na parte da harmonização. A harmonização de vinho com bebida é uma ciência à parte. É uma obra divina, é uma obra de Deus. E, gente, foi a partir daí da harmonização, uma das técnicas onde eu comecei a desenvolver o meu paladar pro vinho, sabe? Comecei a abrir mais minha cabeça pra esse mundo. Por quê? Eu vou explicar. Quando eu fui no Vinólia, que é um curso aqui no Chile sobre vinhos, que eu super recomendo que vocês façam, o sommelier que tava lá me ensinando, ele falou, prova o vinho, agora prova a comida, agora prova a comida com vinho, agora prova primeiro a comida, depois o vinho. Cara, era incrível as diferenças que eu conseguia sentir, sabe? Em uma hora harmonizava, em uma hora descia suave, em outra hora eu não gostava tanto quando ele trocava a comida. Então começava a fazer sentido pra mim que aquilo ali era uma arte que devia ser aprendida, sabe? Eu automaticamente me apaixonei e eu só queria conhecer mais e mais. E aí, a partir desse dia, eu não parei mais de ver vídeo no YouTube, de ler blogs sobre isso, de procurar revistas. Assinei vários clubes de amantes de vinho. Sou assinante do La Cave, aqui de Santiago, e do Hello Wine. E, gente, eu amo, sabe? Eu fico com aquela expectativa de quando vai chegar o meu vinho. E o legal é que eles vêm com uma revista também, onde a gente pode ver a ficha técnica do vinho, ver informações, ver como que harmoniza, tem ideias de receitas pra harmonizar com o vinho. Então, assim, é uma experiência bem completa e que inclui muito essa parte gastronômica também. Inclusive, se você for para o restaurante, dê valor para o sommelier que tá ali, porque não são todos os restaurantes que tem sommelier, mas os que tem, dê valor, porque eles têm o poder mágico de transformar a sua experiência de 10 para 120. Então, peça a opinião dele, vê o que harmoniza mais ali no prato com aquele vinho que você escolheu, ou então o contrário, escolhe primeiro o prato e depois o vinho, mas dê ouvidos a essa pessoa que é a responsável por fazer sua experiência gastronômica ser sensacional. O vinho também é um grande atrativo turístico. Aqui no Chile, amiga, olha, sério, depois de passeio de neve, é o que eu mais vendo. Visita a vinícolas. Todo mundo que gosta de beber vinho, ou até que não gosta, vai pras vinícolas ou pra aprender mais sobre vinhos ou pra tirar belas fotos, porque as paisagens das vinícolas são maravilhosas. Porque assim, o enoturismo é um importante ativo financeiro tanto pros produtores lá da vinícola, quanto pros países, né, pras regiões que estão lucrando com essa atividade financeira. Enoturismo, né? Turismo de enologia. Na França mesmo, na França, bem ali, ó, minha amiga, meu país vizinho. Mas na França existem mais de 10 milhões de atividades ligadas ao enoturismo. Ou com o turismo enogastronômico, sabe? Que liga vinho e gastronomia. Então, assim, essa informação é do Visit French Wine, que é o órgão que divulga o enoturismo do país. Então, assim, França, como vocês sabem, é o berço, né, do vinho. Mas, assim, não é só lá, sabe? Tipo, todos os países produtores se beneficiam muito por essa parte do turismo também. E as atividades enoturísticas incluem muito mais do que uma visita a uma vinícola pra conhecer as bodegas, visitar os vinhedos, adegas, enfim. Eles incluem também coisas como degustações temáticas, como por exemplo, hoje vamos fazer uma degustação às cegas, vou colocar vários vinhos aqui na frente de vocês, vocês têm que adivinhar qual é o vale, qual é a uva, quais são os aromas que vocês estão sentindo, qual é o país produtor, passou por barril, carvalho americano ou francês, sabe? Coisas assim pra estimular mais ainda que você tenha vontade de pesquisar e de aprender sobre os vinhos. Aí outra degustação temática, por exemplo, vamos colocar hoje vários vinhos só da França, ou vários vinhos só do Vale do Colchagua, ou então um vinho Chardonnay de vários vales diferentes do Chile, ou um vinho Chardonnay de vários países produtores principais. Então assim, tem inúmeras opções de degustações temáticas que vocês podem fazer, que de fato traz muito retorno financeiro, porque as pessoas gostam disso e as pessoas querem cada vez aprender mais, sabe? Isso incentiva o aprendizado cada vez crescente para que você se destaque na próxima degustação. Confesso que a primeira que eu fui desse estilo de temática foi aqui no Chile e o tema era vinhos franceses, né? Não, era vinhos italianos. Eu não sabia de nada. Eu cheguei lá achando que era a primeira aula do curso, quando eu fui ver era a última. Minha cara, olha, eu só queria dar tchau, mas eu não podia nem sair. Todo mundo ali craque e eu fiquei calada. Eu entrei calada, saí calada. Mas depois daquele dia também eu comecei a estudar sobre vinhos italianos como uma louca, pra na próxima degustação eu dar meu nome, né? Eu dizer alguma coisa pelo menos. Tem também, por exemplo, passeios de bicicleta pra você ir percorrendo a vinícola e você descobrir os diferentes terroirs de uma mesma região ou micro terroirs de uma mesma vinícola. Tem também diversos museus.
Aqui no Chile, por exemplo, eu recomendo demais o Museu del Vino, que fica lá em Santa Cruz, na vinícola de Santa Cruz. E é absolutamente gigante e incrível. Eu queria ficar ali dentro o dia inteiro, porque tinha muita coisa legal pra aprender. Eu tirei foto, assim, da maioria, mas, né, eu queria estar lá mesmo e ler tudo, porque eu não tive tempo suficiente. Triste. Mas eu recomendo que você vá com tempo, porque realmente vale a pena. O museu é um espetáculo, assim, tanto de design quanto de informação, é super completo. É tipo uma Wikipedia do vinho ali em Santa Cruz. Incrível. Então assim, como vocês puderam ver, tem várias atividades ligadas ao enoturismo e é uma coisa que realmente movimenta muito dinheiro no mundo inteiro. Agora vamos falar sobre os tipos de vinho. Rapidamente, tá? Porque depois a gente vai ter uma aula específica só pra isso. Mas só pra dar uma noção pra vocês, tem duas grandes classificações de vinhos, que seriam... Na verdade, tem várias, mas o que eu vou falar agora são duas. Que são os vinhos de mesa e os vinhos finos. Os vinhos de mesa, eles são aqueles vinhos que são facilmente encontrados em qualquer mercadinho assim pequeno, que levam pouco tempo para serem produzidos e são feitos com aquelas uvas que têm a menor qualidade para vinificação. Eles são feitos com a espécie de videira vitis americanas, aquelas videiras que dão aquelas uvas de mesa, né, que eu falei pra vocês. Por isso que veio o nome vinhos de mesa. E a outra classificação, que seria vinhos finos, que são feitos com as videiras da espécie vitis vinifera, que é aquela europeia, que é adequada mesmo, né, pra vinificação. E aí dentro dessas duas grandes categorias tem algumas subclassificações. Por exemplo, nos vinhos de mesa, que são também conhecidos como vinhos coloniais, vai ter a primeira subclassificação, que é o vinho de mesa suave, e o outro que é o vinho de mesa seco, tá? Tem essas duas, os vinhos de mesa. E para vinhos finos, a gente vai ter os vinhos finos demi-sec, que são quase suaves, e os vinhos finos secos. Claro que tem várias outras classificações de vinho, como por exemplo vinhos tintos, vinhos brancos, rosé, enfim. De classificação a gente pode achar vários. Mas os tipos que eu queria falar pra vocês especificamente nessa aula são os vinhos de mesa e os vinhos finos, tá? Que depois a gente vai especificar com detalhes como, né, cada um. Eu só dei assim uma geralzinha, um spoiler pra vocês. Ok, agora Laís, o que são as videiras? Tu disse que ia explicar e falou que era a planta que produz a uva, mas me explica direito como é que funciona toda essa loucura de pegar uma uva e depois me transformar em uma bebida que eu tomo e fico louca. Me explica. A videira é uma planta que pode viver 60 anos ou até mais. Ano após ano, ela vai seguir um padrão de crescimento muito similar. O que é bom, que dá pra gente ter uma certa regularidade nas safras. Tem algumas exceções aqui e ali, né, que depois vocês vão conhecer. A primavera, né, essa estação do ano, marca o início da temporada de crescimento. Verão é a época de amadurecimento, outono de colheita, tá? Inverno elas praticamente não existem, vou ficar lá descansando para sempre, forever, sem fazer nada. Mas agora eu vou entrar dentro de cada uma dessas estações pra falar pra vocês basicamente o que acontece. Primavera, início da temporada de crescimento. A videira vai criar novos galhos, novas folhas, novas flores. E até o final do verão, essas flores vão ter se transformado em uvas maduras. No outono, a videira vai deixar caírem as suas folhas e vai simbolizar o final da temporada de crescimento. E durante o inverno, a videira vai ficar em repouso vegetativo, não vai crescer, não vai fazer absolutamente nada. Vai ficar descansando do longo ano que ela teve. O que as videiras precisam para se desenvolver bem, bonitas, saudáveis, com capacidade de produzir uva? Basicamente o que qualquer uva precisa. 5 elementos básicos. Fala aí pra eu ver se tu lembra da tua aula de geografia. Não, é geografia, tua aula de biologia da escola. Vai precisar de calor e de luz solar, que ela vai obter isso do sol. Água e nutrientes, que vai obter pelas raízes. E dióxido de carbono, que é o CO2, que vai ser absorvido pelas folhas diretamente do ar, da atmosfera. E com esses 5 elementos, a videira consegue fazer a fotossíntese, que vai gerar a produção de açúcares dentro da uva. Tipos de uva e suas partes. Existem 2 tipos principais de uvas: uvas brancas e uvas tintas. Por dentro, os 2 tipos de uvas são muito similares, certo? Vai ter a polpa, né, as sementes, branquinha, tudo lá. E a diferença principal mesmo tá na pele das uvas, porque as uvas tintas vão ter cor e taninos, coisa que não tem nas uvas brancas. 3
Tanino? Tanino? Que é isso? Tanino são substâncias presentes na pele das uvas que vão deixar a nossa boca com aquela sensação de adstringência, ou seja, aquele repuxamento que a gente sente quando come um kiwi, uma banana verde, um caju, sabe aquela sensação de... Essa sensação mesmo, é o tanino que tá na pele das uvas. A pele das uvas brancas não tem taninos, tá? E a cor delas, no caso, vai ser verde ou dourada quando já tá amadurecendo. Semente da uva também possui muitos taninos e tem que ser tratados com muito cuidado, porque se elas não forem tratadas direito durante o processo de vinificação, pode fazer com que o vinho fique com um sabor super amargo e, nesse caso, desagradável. Porque tem alguns vinhos que tem um saborzinho amargo, mas que é um objetivo principal do produtor. Então tá tudo bem, porque tá equilibrado com acidez, com não sei o que. Então show. Mas quando é problema de produção, que não tratou a semente, ficou com muito tanino, amargo, não sei o que, aí já é outros 500. Tá, já falamos de uma parte, que é a pele. Segunda parte, semente. Terceira parte que eu vou falar é a polpa. A polpa da uva, ela é molinha e suculenta, tá? Tem a mesma cor em qualquer uma das uvas brancas ou tintas. E isso me leva a uma pergunta muito frequente que eu recebo no meu Instagram. Laís, dá pra fazer vinho branco com uva tinta? Dá, gente! Claro que dá! É só retirar a pele. Porque o que diferencia um vinho do outro vai ser a pele da uva. Porque na pele vai estar cor, sabor e taninos fortes. Lá no caso da pele das uvas tintas. Mas dentro o suco é o mesmo em qualquer uva, né? Na maioria. Então dá sim, você tira a pele da uva tinta, você tem a polpa e pronto, aquela polpa vai ser usada para fazer o vinho branco. Entretanto, o contrário não acontece. Não dá para fazer vinho tinto com uva branca, porque no caso do vinho tinto, ele vai precisar justamente do quê? Da cor roxa. Essa cor roxa vem do quê? Da pele da uva tinta, que tem a cor roxa e os taninos necessários. A pele da uva branca não tem essas substâncias essenciais para a formação do vinho tinto, entendeu? Então dá para fazer vinho branco com uva tinta, mas não dá para fazer vinho tinto com uva branca. Espero ter entendido. Ficou meio louco, mas é isso. E Laís, uma última pergunta sobre as partes da uva. O que é que tem dentro da polpa da uva, assim, tipo de substância mesmo? 3 coisas: água, açúcares e ácidos. Apenas isso, 3 coisas. Próximo tópico: fermentação alcoólica. A gente também vai ter uma aula para explicar direitinho e com detalhes a fermentação, mas eu vou dar um AOE, assim, uma visão geral para vocês, para fazer sentido toda essa primeira aula de introdução. Fermentação alcoólica é a geração do vinho através do suco de uva fermentado. A gente vai prensar as uvas, tá? Vai esmagar. Vai gerar o quê? O suco doce da uva. Esse suco, como eu tinha falado pra vocês, é cheio de açúcares, não precisa adicionar açúcar de fora, já tem muito açúcar aqui. E essa fermentação alcoólica é necessária basicamente para pegar esse suco de uva que veio do esmagamento das uvas e transformar em vinho. Tá? É isso que a fermentação alcoólica faz. O item principal nesse processo são as leveduras, que são as bactérias que vão comer o açúcar desse vinho aqui, e nesse processo que elas comem, elas transformam em álcool e dióxido de carbono. Na maioria dos casos, o dióxido de carbono escapa para a atmosfera, então não precisa se preocupar com isso, e o álcool fica lá no vinho, né, que é o nosso objetivo. Aí, no caso, vai ser trabalho do enólogo ficar controlando esse processo das leveduras, pra ver quando que vai parar. Às vezes eles param antes do necessário, né, antes dela comer todo o açúcar, pra que fique com algo de açúcar residual, tá? Mas aí são casos e casos que eu vou comentar mais pra frente. Então, nossa fórmula mágica pra entender como funciona o processo do vinho é o quê? Açúcar mais leveduras igual a álcool mais dióxido de carbono. Laís, e como é que a gente vai medir o nível de álcool do vinho? A gente mede por álcool por volume, ou seja, quer dizer que 10% do volume daquela bebida é álcool. Normalmente no rótulo tem escrito alc.10%, vol. 13,5%. Quer dizer que 13,5% daquele líquido é álcool. E aí assim, isso foi só uma parte, né, do processo de formação do vinho. A gente ainda tem que continuar para a parte de envelhecimento, nos barris de carvalho, depois pro engarrafamento do vinho na garrafa. Engarrafamento do vinho na garrafa. É isso aí.
Mas a gente vai falar mais sobre isso mesmo em detalhes na aula de vinificação. Por enquanto, vamos ficar só com isso pra eu também não colocar muita informação num vídeo só. E por último, eu vou falar pra vocês alguns benefícios de beber vinho, porque se eu não convenci vocês com tudo isso que eu falei, explicando um pouco do processo, falando que é importante também na gastronomia, falando que é importante no enoturismo, falando que é importante pro seu desenvolvimento mesmo como pessoa. Porque tem gente que diz que catar vinhos, ou seja, degustar vinhos, analisar vinhos, vale mais pro cérebro do que resolver problema de matemática. É sério, eu juro que eu vi um estudo, só que eu não lembro onde foi, era pra eu ter anotado. Mas enfim, se eu não te convencer com tudo isso ainda, que vale a pena você começar a provar vinhos, a degustar com moderação, óbvio, vou te falar alguns benefícios pra tua saúde, que vai de vez por todas te convencer que você tem sim que começar a beber vinho. Eu vou ler aqui, que eu não sou obrigada a saber, que eu não sou médica. Que grossa, que horror. Mas eu anotei aqui porque realmente eu não sabia disso, tava pesquisando e vi, caramba, tem tudo isso de benefício, show de bola, tô no caminho certo. Então tá, o vinho vai ter manganês, que é antioxidante benéfico tanto pro cérebro quanto pro fígado, magnésio, que ajuda a transmitir impulsos nervosos, além de ativar enzimas, o fósforo, que vai ajudar a regular os hormônios da digestão, o ferro, que, dentre outras coisas, leva oxigênio pro sangue, o potássio, que é importante pro coração, a vitamina B2, que também é importante nesse transporte do oxigênio pro sangue, e por último, a vitamina B6, que trabalha na produção de glóbulos vermelhos no corpo. 7 benefícios para a tua saúde. 7 benefícios por tomar vinho. Laís, tudo bem, tu me convenceu, mas me fala uma coisa. E as calorias? Eu vou engordar? Gente, não vai engordar, pelo amor de Deus. São só 120 calorias por taça de vinho. 120 calorias não é nada, pelo amor de Deus. 3 agachamentos já perdeu as calorias. Tô brincando, não sei se perde por 3 agachamentos. Mas é pouco, gente, pelo amor de Deus. Só não vai beber loucamente, porque agora tu sabe que não vai engordar com vinho, tá? Sempre lembrem que vinho, afinal de tudo, assim, no final das contas, é uma bebida alcoólica e que você tem que beber com moderação. Eu particularmente bebo, no máximo, estourando 1 taça e meia, 2 taças, tá? Não por dia. Eu bebo tipo umas 2 ou 3 vezes por semana. E a ideia é tudo isso porque eu realmente tenho que ficar provando novos vinhos pra ver quais os meus preferidos, quais os que eu recomendo, pra falar pra vocês, principalmente lá no Instagram. Se você não me segue ainda, me segue, @LaísMesquita. Então eu realmente tenho sempre que ficar provando, mas eu não vou abrir a garrafa e tomar a garrafa inteira. Então eu divido com meus amigos, ou então guardo pra outro dia, tá? Não é que eu vou abrir a garrafa e vou tomar tudo, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Finalizamos a nossa primeira aula sobre vinho. Espero que você tenha entendido muitas coisas sobre a história, de onde ele veio, que a gente não sabe, mas eu tentei passar algumas das teorias, a importância dele no mundo, na gastronomia, no turismo, algumas coisas sobre o processo de produção dele, as partes da uva, os tipos de vinho, fermentação, e tem muita informação ainda que eu preciso passar pra vocês. Só pra contextualizar, que era pra eu ter dito no início, né, mas eu tô dizendo no final. Eu tô estudando pra fazer uma prova de certificação mundial em vinhos, meu Deus, que se chama W7, Wine Spirit Education Trust, W7. Gente, muito chique, pelo amor de Deus, mas é difícil, viu? Espera aí pra gente chegar nas últimas aulas que vocês vão ver. Então, assim, esse curso ele foi muito caro, mas pelo menos eu vou fazer um bem maior com isso, né? Tipo, eu vou passar todo o conhecimento que eu tô aprendendo, não só no curso, mas em todos os blogs de vinhos, nos vídeos de vinhos que eu assisto, nas aulas que eu tenho com meus professores. Então eu tô, tipo, fazendo um conglomerado de todas essas informações e colocando bem detalhado e separado por conteúdo nessa série de vídeos que vai ser nosso curso. Então eu acho que com isso eu vou ajudar muito mais gente a aprender um pouco mais sobre essa arte que é amar vinhos e entender com propriedade, né? Tipo, com coisas sérias que você pode chegar na sua roda de amigos e falar: ah, não, meu filho, mas os taninos não vêm da polpa, não, tá? Tanino vem da pele da uva. Essas coisas é pra tu se diferenciar na tua roda de amigos. Então, se tu gostou desse vinho... Desse vinho não. Se tu gostou desse primeiro vídeo do nosso curso, já deixa aqui meu like, que é muito importante pra gente divulgar esse curso gratuito pra maior quantidade possível de pessoas nesse YouTube e fazer dar certo. Conto muito com a ajuda de vocês. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, qualquer dúvida.
Deixa aqui também o que vocês querem ver no curso, que eu posso ir adicionando no nosso cronograma, no roteiro legal. E depois eu posso também disponibilizar um conteúdo escrito pra vocês, porque tudo que eu estudo eu também anoto. Então se você gosta de ter as coisas por escrito, né, tipo documentado, eu também posso passar pra vocês, posso fazer um drive. Enfim, vamos conversando, porque é a primeira vez que eu faço um curso online na internet. Então sou iniciante, bora me ajudar que eu ajudo vocês. Espero que tenham gostado do primeiro vídeo e até o próximo. Beijo, tchau!